Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula no Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia, e agora vamos ver o que nós temos para a nossa aula de número 5, que é a aula de revisão e avaliação. Vamos lá? Muito bem, nós vamos começar revisando aqui a unidade 1, e nós falamos o seguinte, que com as revoluções francesa, a Revolução Industrial, principalmente a Revolução Francesa, nós saímos do antigo regime, o regime feudal, e os homens, as mulheres construíram um outro mundo, uma outra sociedade. Essa sociedade baseada no liberalismo, no capitalismo, não é isso? E mais tarde, depois, lá no ano de 1917, houve a Revolução Socialista na Rússia e que também trouxe uma nova forma de organização social, que é o que nós vamos ver agora. Então, nós temos aí uma sociedade que foi fundamentada no liberalismo capitalista. Essa sociedade, ela tinha dois modelos econômicos, a burguesia e o proletariado. E na sociedade planificada, socialista, nós tínhamos uma sociedade igualitária que era comandada pelo governo, o governo que tinha aí o poder sobre a sociedade. E como é que estava organizada a economia dessa sociedade? Como é que estava organizada a economia? Vamos lá? A economia era, na sociedade liberal capitalista, ela era uma economia privatizada, privatista particular, E na sociedade planificada socialista era uma economia estatal, onde o poder estava, a economia estava coordenada pelo Estado. Depois nós vamos ver a propriedade, como é que se dava a propriedade nessa sociedade. Então os meios de produção na sociedade liberal capitalista, ela era uma sociedade, os meios de produção eram propriedade privada. E na sociedade socialista planificada, os meios de produção pertenciam, dizem, em tese, que era coletivo, porém, ele estava na mão do Estado. Quem tinha a propriedade, na realidade, era o Estado, certo? E aí, então, nós tivemos o mundo ficou durante muito tempo vivendo aí sobre esses dois modelos, o socialismo e o capitalismo. Porém, houve uma predominância e uma hegemonia do capitalismo, não é isso? Então, as disputas entre o socialismo, que é a economia soviética, e a economia de mercado, que é a economia capitalista, tomaram novos rumos no final do século XX, a partir da dissolução do Estado soviético, quando o capitalismo passou a ter uma posição hegemônica na organização socioeconômica do planeta. Mesmo que hegemônico no mundo contemporâneo, o capitalismo não é um sistema isento de falhas, daí porque o modo de produção está sendo continuamente aperfeiçoado, renovado. A sociologia do desenvolvimento é a corrente sociológica que se dedica a estudar os diversos fenômenos gerados pelo capitalismo, como a concentração de renda e o aumento da pobreza, a destruição das instituições de proteção social e dos recursos humanos e naturais, certo? Então, nós tivemos aí, durante muito tempo, esses dois modelos que faziam força um contra o outro, mas o capitalismo se tornou hegemônico, não é isso? Nós vamos ver, então, aí um pouco da definição de que é capitalismo. Vamos lá? Definindo o capitalismo. É um modo de produção que se baseia na propriedade privada dos meios de produção e é movido pelo trabalho livre e assalariado. Fundamenta-se na busca incessante por lucros, obtidos primordialmente com a produção industrial e cada vez mais pelos setores de serviços e inovação. Muito bem. Então, isso é o capitalismo, esse modo de produção que tem a sociedade privada como ponto fundamental e a obtenção de lucro em primeiro lugar, não é isso? E aí, esse processo da hegemonia do capitalismo gerou o que nós chamamos de globalização, um processo de globalização. O que é globalização? O termo globalização se refere
a nova dinâmica econômica e política do mundo capitalista que teve início nos anos 1970 e 1980, contrapondo-se ao termo nacional. Então, a gente vai expandir, né, o capitalismo vai expandir as suas forças a isso chegar em outros locais do mundo. Então, a globalização é um fenômeno de múltiplas dimensões. Ele engloba aí a economia, o social, a política e a cultura. O estudo da globalização vem sendo feito com base na articulação dos conceitos utilizados para explicar a organização e as consequências do capitalismo, né, no mundo. Portanto, trata-se da análise da relação de poder, organização da produção, apropriação de padrões culturais e ideológicos, etc., produzidas em escala global, com efeitos importantes em todo o mundo. Então, isso é a globalização, certo? E aí a globalização tem duas formas de ser vista. Por um lado, os otimistas veem a globalização da seguinte maneira. Os otimistas ressaltam as seguintes dimensões da globalização. Por exemplo, a interdependência econômica, né, livre circulação de mercadoria e de capitais, aprofundamento do capitalismo, ampliação da capacidade de comunicação, etc. E, segundo essa visão, teríamos um mercado global capaz de tornar homogêneos os diferentes locais do mundo e produzir uma identidade universal que serviria de fundamento para a instauração de uma verdadeira cidadania global. Assim é a visão que os otimistas têm da globalização. Porém, existe um outro grupo que vê a globalização com um certo pessimismo, né, que é a globalização na visão dos pessimistas. Como é que os pessimistas veem a globalização? Vamos lá? Os pessimistas, né, eles ressaltam as seguintes dimensões da globalização. Ampliações das assimetrias econômicas. O que é isso, professor? As diferenças, né? Então, países, estados mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, e isso vai aumentando essa divisão. Aumento da xenofobia e dos fundamentalismos. O que é xenofobia, professor? É a ojeriza do estrangeiro, a raiva ao estrangeiro, né? E os fundamentalismos, né, que é você se apegar tanto ao fundamentalismo religioso como político. Né? Ampliação das assimetrias entre os países, então eles ressaltam isso aí, né, essa diferença cada vez maior entre os países. Suspensão da cidadania e dos direitos humanos. Então eles reforçam que a globalização tem causado isso. Né? Muito bem. Então, nós vamos ver que a globalização ela tem certas ambiguidades. Quais são essas ambiguidades? As notícias que circulam velozmente, né, nem sempre se transformam em informação. Nós vemos que tem muita desinformação, né, aí nas redes, na questão da internet. Né. Depois, o encurtamento, né, que circula, as notícias que circulam, já vimos isso aí, né? Vamos passar, professor. O encurtamento das distâncias só é verdadeiro para quem possui condições financeiras de viajar. Então, há um encurtamento da distância? Há, porém, nem todos têm direito, nem todos podem usufruir, né, dessas viagens. Depois, o grande mercado global tem intensificado as diferenças regionais e promovido o consumismo. Então, é uma outra ambiguidade aí da chamada globalização. Depois, nós temos aí o aumento da ignorância, não é isso? A pobreza, o desemprego, incapacidade de exercer a cidadania e disputas étnicas e movimentos separatistas, né, que revelam a dificuldade de um mundo aceitar
a visão ideológica da globalização como um processo de aperfeiçoamento do mundo, certo? Então, essa é a visão que se tem da ambiguidade. Porém, uma outra globalização é possível. Vamos ver? As bases técnicas que permitem os aspectos negativos da globalização podem ser usadas para a promoção de ideais modernos de liberdade, igualdade e fraternidade em plano internacional. Também é possível fazer o uso democrático e alternativo da capacidade tecnológica e cultural que a globalização permite. Depois, o que pode ser evidenciado aí da globalização? Na mistura crescente de povos, culturas e costumes, que promove outra mistura de filosofia e pensamentos, que lentamente acaba com a exclusividade do raciocínio europeu na construção das verdades do mundo. Então, outras verdades vão aparecendo. Na aglomeração de pessoas em áreas menores, intensifica essas trocas e a produção de ideias e de ações novas, o que foi chamado de sociodiversidade, a diversidade dos povos. E na emergência da cultura popular, que se apropria dos meios de cultura de massa e imprime valor estético e cultural a um espaço antes ocupado pela lógica do mercado. E aí nós vamos passar para um outro momento da nossa revisão, que é a Amazônia, entendendo um pouco o conceito de Amazônia. A Amazônia é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo, refere-se a um conjunto de ecossistemas que abrange a floresta amazônica e a bacia amazônica. Pode-se afirmar que essa é a região de maior biodiversidade do planeta e também o maior bioma do Brasil. A Amazônia não é exclusividade do Brasil, pois está presente em outros países do continente americano, que é chamado de Pan-Amazônia. Muito bem. E aí nós vamos ver a intervenção estatal no território da Amazônia. Como é que o Estado brasileiro intervém nesse espaço tão grande, tão diverso. Vamos lá? Então, 3 elementos merecem ser destacados nesse processo. Primeiro, a federalização das terras do Estado, da região norte, com o objetivo de controle territorial e de transferência do poder de decisão sobre o espaço regional para o governo federal. Então, o governo federal vai se apropriar desse espaço. Segundo, subordinação dos projetos de colonização regional ao projeto mais amplo de modernização institucional e econômica, também sempre a partir do governo federal. E terceiro ponto, uso de redes técnicas modernas com o objetivo de estimular e viabilizar a mobilização de capitais e de imigrantes para as novas frentes de povoamento. E aí, vamos começar com um dos grandes projetos aí, que é a Operação Amazônica, a federalização da Amazônia. Não é isso? Vamos lá. Ela começou em 1966, no governo Castelo Branco, que extinguiu a superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia e, pelo decreto 5.173, de outubro, de 27 de outubro, e criou a chamada Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM. Então, a Operação Amazônica, ela estabelecia aí, foi estabelecida em 1968 e constituiu a base do processo de novas investidas do governo federal. Foram criados órgãos federais como a SUDAM, o Banco da Amazônia, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, certo? Muito bem. Continuando aí, foram tomadas medidas institucionais e administrativas de abrangência nacional e regional com repercussões sobre o controle do território e dos recursos naturais, entre os quais o Decreto 1664 de 1971. Este decreto federalizou as terras pertencentes ao Estado da Amazônia Legal. E aí nós vamos ver
alguns projetos que foram implementados na Amazônia. Floresta de rendimento, projeto Jari, Pola Amazônia, projeto Grandes Carajás, Programa de Integração Nacional, Proterra, Suframa, que é a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, né, que é a nossa Zona Franca, e etc. E depois nós vamos ver agora aspectos políticos e institucionais, as políticas públicas da Amazônia. Então, o projeto de redemocratização da sociedade brasileira, na década de 1980, e as reformas políticas e institucionais estabelecidas com a promulgação da Constituição Federal de 88, redefiniram as relações intergovernamentais na Amazônia. Então, houve aí uma gestão compartilhada do território, né? Vai emergir essa valorização aí da esfera governamental e municipal. O governo federal vai, então, abrir espaço para políticas sociais a partir dos estados, certo? Então, a Amazônia, nas últimas décadas, desde a promulgação da Constituição de 88, parece vivenciar um processo de retomada do papel do Estado como planejador, fornecedor, fomentador e articulador das políticas de desenvolvimento a partir da execução dos planos, dos programas e dos projetos, certo? Projeto de desenvolvimento regional. Percebe-se nas instituições governamentais brasileiras o desenvolvimento de um recurso ou de um discurso favorável à abordagem territorial do desenvolvimento e das políticas públicas associadas ao nível subregional e local. Então, os governos regionais vão começar a criar os seus próprios projetos, certo? Então, essa inovação e aprendizagem nos mecanismos de gestão territorial da Amazônia podem ser percebidos no fortalecimento dos estados e dos municípios no que concerne a elaboração de planos diretores, de planos de desenvolvimento estadual e local. É isso? Muito bem. E aí nós temos o Fundo Amazônica, né? Que o Fundo Amazônia ele é um decreto, é um projeto que foi criado aí para reorganizar e planejar o desenvolvimento da Amazônia. Estamos aí, foi criado pelo decreto 6.527 de agosto de 2008. Qual é o objetivo desse projeto? É captar doações para investimento não reembolsáveis em ação de prevenção, do monitoramento e combate ao desmatamento e promoção da conservação do uso sustentável da Amazônia Legal. E a gestão desse projeto é gerida aí pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico, né, que é aquele que vai coordenar esse projeto. Depois, o decreto número 6.527, de 1º de agosto de 2008, alterado pelo decreto número 11.368, de 1º de janeiro de 2023, dispõe sobre a governança do Fundo Amazônia. Então, ele tem 3 comitês, né? O comitê orientador, temos aí o comitê técnico, temos também o comitê técnico, né? Que é ligado aí ao Ministério do Meio Ambiente. Aspectos políticos institucionais, as políticas públicas da Amazônia. Vamos lá? Projetos apoiados pelo Fundo Amazônico são gestão de florestas públicas e áreas protegidas, controle de monitoramento e fiscalização ambiental e manejo florestal sustentável a atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da vegetação. E aí zoneamento ecológico, né, territorial, fundiário e conservação e uso sustentável da biodiversidade e recuperação de áreas desmatadas. Muito bem, a gente então fica por aqui e até uma próxima aula.